Olá, eu sou o professor Carlos Oldenburg. Essa é a aula de número 6 da disciplina de Pediatria e Puericultura 1, na parte de neonatologia. Será apresentada ao vivo online na próxima segunda-feira, dia 13 de abril. E o tema central dessa aula hoje é a hiperbilirrubinemia neonatal. Na maior parte das vezes eu vou me referir à hiperbilirrubinemia neonatal pelo seu sinal clínico mais característico, que é a icterícia. Então, quando eu falar em icterícia, vamos considerar que estou falando em hiperbilirrubinemia ao mesmo tempo. Essa nossa aula hoje pretende abranger um pouco do metabolismo da bilirrubina, das causas que levam o bebê a ficar ictérico, da principal complicação clínica de uma icterícia severa, o chamado kernicterus ou encefalopatia bilirrubínica, e também abordar alguns aspectos do diagnóstico e tratamento dessa condição. Frente ao bebê ictérico, a detecção precoce e uma abordagem voltada para a descoberta da etiologia é fundamental para um bom sucesso desse tratamento. Para que a gente possa entender melhor os mecanismos que levam o bebê a ficar ictérico, é importante conhecer um pouco do metabolismo desse pigmento da bilirrubina. Então, a gente começa na produção dessa bilirrubina, que vem a partir da degradação de hepatócitos, liberação do heme, transformação desse heme em biliverdina e em bilirrubina indireta ou não conjugada. Essa bilirrubina indireta ou não conjugada vai ser transportada para o fígado através de uma ligação plasmática com a albumina. Uma vez no fígado, no retículo endoplasmático, ela vai sofrer o processo de conjugação pela ação da enzima glicuroniltransferase, transformando-se então em bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada. E essa bilirrubina conjugada será excretada inicialmente nos canalículos hepáticos, intrahepáticos e depois, através das vias biliares, liberada no duodeno e excretada, na sua grande maioria, juntamente com as fezes. A icterícia pode surgir por aumento da bilirrubina não conjugada ou indireta, da bilirrubina conjugada ou direta, ou em situações em que há um aumento de ambas as frações da bilirrubina. Quando nós temos um aumento da bilirrubina indireta ou não conjugada, que é a situação mais frequente do recém-nascido, nós devemos pensar, por exemplo, em icterícia fisiológica, em incompatibilidade sanguínea, podemos pensar também em doenças metabólicas e enzimáticas, e também em algumas situações relacionadas ao leite e ao aleitamento materno. Já quando temos uma icterícia de natureza colestática por acúmulo de bilirrubina direta, ela pode acontecer por uma colestase intrahepática, em que, por exemplo, temos uma doença inflamatória do fígado, uma hepatite, né? Ou pode ser uma colestase extrahepática, como, por exemplo, na obstrução da via biliar, que acontece nos casos de atresia. A icterícia fisiológica é uma das situações mais frequentes no recém-nascido e ela se deve ao acúmulo de bilirrubina indireta decorrente de um mecanismo de sobrecarga de bilirrubina no hepatócito associado com uma redução na capacidade de excreção, de transporte e de conjugação dessa bilirrubina. Juntamente com a icterícia fisiológica, uma outra situação de acúmulo de bilirrubina indireta levando à icterícia é a chamada doença hemolítica por incompatibilidade sanguínea. Tanto pode ser assim incompatibilidade pelo fator RH, quanto pelo grupamento ABO. Na incompatibilidade RH, nós vamos ter um intenso processo de hemólise fetal e neonatal que se deve à ligação de anticorpos maternos anti-D
na superfície das hemácias fetais RH positivo. Então, como acontece essa sensibilização, essa imunização? Uma mãe RH negativo, numa primeira gestação de um feto RH positivo, acaba sofrendo a passagem de hemácias fetais para a corrente sanguínea materna. Isso gera uma resposta imunológica e a produção de anticorpos anti-RH. Numa segunda gestação, essa mulher já sensibilizada, que tiver novamente uma criança RH positivo, por um mecanismo de memória imunológica, vai produzir uma grande quantidade de anticorpos e fazer essa hemólise das hemácias fetais. Clinicamente, ela pode se apresentar como um quadro mais leve, apenas com icterícia, um quadro mais moderado, em que já há hepatosplenomegalia, uma anemia mais importante, e um quadro grave, com alta mortalidade, no qual ocorre a chamada hidropsia fetal. O diagnóstico é baseado na presença de uma mãe RH negativo com um bebê RH positivo, em que o teste de Cumbis, que é um teste que detecta anticorpos ligados às hemácias maternas ou fetais, é positivo em ambos, tanto na mãe quanto no RN. Hoje, essa doença encontra-se com a sua incidência em acentuada queda devido ao uso de mecanismos preventivos com a administração de imunoglobulina anti-D para gestantes RH negativo. Já a incompatibilidade ABO é hoje provavelmente a condição mais frequente de icterícia por incompatibilidade sanguínea. Para isso, nós vamos discutir na sequência, durante a aula, a imunologia básica que justifica essa reação antígeno-anticorpo, juntamente com o quadro clínico, diagnóstico e tratamento dessa condição. Uma das coisas que frequentemente é perguntada, já que esse processo, na maior parte das vezes, é fisiológico, qual é o problema então da criança ficar ictérica? O problema é que nos casos mais intensos, esse acúmulo de bilirrubina pode fazer com que essa substância atravesse a barreira hematolicórica e vá fazer impregnação cerebral num quadro chamado de kernicterus ou encefalopatia bilirrubínica, que tem uma alta letalidade na sua fase aguda e que cursa com déficits motórico-cognitivos importantes nos pacientes que sobrevivem a esse processo. Isso se deve basicamente à impregnação da bilirrubina em regiões cerebrais como o tálamo e os núcleos da base. Ao abordar um RN de termo ou perto de termo que se encontra clinicamente ictérico, sempre é importante dar atenção a alguns tópicos, como a idade estacional, o momento do surgimento da icterícia, a relação entre o nível de bilirrubina e a idade do recém-nascido, a presença ou não de fatores de risco, procurando sempre definir a etiologia e usando o normograma de Butani para a detecção de um risco de icterícia clinicamente significativa. As zonas clínicas de Kramer podem nos ajudar a clinicamente imaginar qual o nível de bilirrubina de acordo com a distribuição cefalocaudal da icterícia. Quanto mais distal for essa icterícia, mais elevada deve ser o nível da bilirrubina. Então, na abordagem do RN ictérico, são pontos-chave: identificar os fatores de risco, definir a etiologia e usar o normograma para avaliação do risco potencial. Esse é o normograma de Butani. Na coluna vertical, ele coloca o nível de bilirrubina sérica e na horizontal, na linha horizontal, as horas de vida do recém-nascido. Aqueles que têm um nível de bilirrubina superior ao percentil 75 são considerados como tendo um risco intermediário para alto de desenvolver
uma icterícia clinicamente significativa que os coloque em risco de uma encefalopatia. Aqueles que estão abaixo do percentil 75 são considerados de risco intermediário baixo ou baixo e são manejados clinicamente, não precisando de fototerapia. Essa é uma proposta de fluxograma de abordagem dos nenês de termo ou próximo de termo com icterícia, que nós vamos discutir com um pouco mais de detalhe durante a aula e que vocês podem ir avaliando também durante essa apresentação. O tratamento da icterícia é baseado essencialmente na chamada fototerapia, a exposição do bebê à luz. A fototerapia foi descoberta de forma acidental, quando se viu que os bebês expostos à luz solar desenvolviam menos icterícia, e ela funciona através de um mecanismo de isomerização da molécula da bilirrubina. Vou fazer vocês voltarem no tempo lá para a química do cursinho, parte de ótica, isômero D, isômero L, o destrógeno e o levógeno, é assim que funciona a fototerapia. E são vários os métodos de exposição à luz que nós podemos empregar para esses bebês e vamos apresentar algumas imagens para vocês durante a aula. A indicação da fototerapia vai sempre ser baseada no nível de bilirrubina em relação à idade daquele recém-nascido, a presença ou não dos fatores de risco, bem como a sua idade estacional. Nessa tabela de indicação de fototerapia no prematuro, a gente pode ver que quanto mais prematuro o bebê, é mais precoce, é com um nível mais baixo de bilirrubina que eu já vou indicar a fototerapia. Isso porque quanto mais prematuro o bebê, mais permeável à bilirrubina é a barreira hematocefálica. E finalizando, naqueles bebês em que a fototerapia se mostra ineficaz, é possível fazer uma exsanguinotransfusão, ou seja, a retirada do sangue com hemácias sensibilizadas, seguida da concomitante infusão de um sangue compatível com o do bebê. Isso permite remover essas hemácias sensibilizadas, remover os anticorpos circulantes, reduzindo assim os níveis de bilirrubina e minimizando o risco de encefalopatia. Basicamente é disso que nós vamos tratar na aula de segunda-feira. Desejo a todos uma boa Páscoa, um bom final de semana. Fiquem em casa e conversamos na segunda-feira. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.